é bom a gente saber disso, porque assim, você já falou da questão do orçamento, mas existe um outro desafio que é importante a gente colocar aqui, que é o equilíbrio da parte financeira por meio do fluxo de caixa. Uhum. Porque dentro da advocacia, você bem sabe disso, você tem diversos serviços que compõem muitos cenários. Você até fala assim, o ideal é tem alguma entrada que tenha algum viés recorrente de honorários até o fechamento do processo e no final ter alguma demanda de êxito, tal, ter algum percentual de êxito, tal. Você até colocou alguns parênteses aqui, mas a gente também tem um cenário, por exemplo, que inclusive, é fluxo ou é reflexo do próprio modelo do escritório de advocacia, de só receber no final, digamos assim, muitas vezes ter despesas não contabilizadas com atração de clientes e fechamento de contrato, que é Uhum. impressionante que o advogado acha que isso é de graça, que atrair cliente não custa, não existe Custa, custo de você aquisição de sabe que cliente. custa, né? Aham, é impressionante como as pessoas acham que a indicação é de graça e não é de graça, nunca foi, Uhum. né? Não sabe o que compõe esse cálculo, mas assim, a gente tem um desafio de organizar um fluxo de caixa quando você tem demandas jurídicas distintas por meio de recebimentos distintos e você, por outro lado, tem vencimentos mensais. Tudo com exceção de algumas coisas que acontecem anualmente, mas a maioria das despesas acontecem de forma mensal, inclusive os próprios salários da equipe, né? Ninguém ganha vento, ninguém trabalha de vento, essa é a Com grande certeza. verdade. E muitas vezes que eu coloco, olha, contrato fechado não é sinônimo de dinheiro no bolso. A gente tem que dar uma equilibrada aqui. Então, assim, como organizar um fluxo de caixa quando a gente tem esse cenário de saídas mensais e entradas que ainda, né, não se estabeleceu ou não se tem essa grande previsibilidade. Eu acho que aí você já falou uma das respostas, né? É muito importante o escritório ter alguns clientes, alguns partidos mensais, que a gente sabe que vão entrar sempre e você está contando com aquele dinheiro. Mas é muito importante também que o escritório. É muito comum que alguns escritórios mensalmente ou até trimestralmente se reúnam, distribuam os lucros e não deixem nada dentro do caixa do escritório. Isso é um erro. Você sempre tem que deixar algum dinheiro extra guardado no seu caixa para eventuais problemas. Por isso que existe o orçamento. O orçamento está sempre ligado com o fluxo de caixa. Se você separar 5% do seu resultado final líquido por mês, você consegue ter um equilíbrio razoável e você vai saber que se faltar alguma coisa em determinado mês, você tem ali no seu caixa. E aquilo é uma reserva mesmo. Né? Eu gosto muito de falar que, pelo menos, o escritório deve ter, pelo menos no seu caixa, 6 meses de tudo que você vai gastar. Fernando, é uma loucura você falar que eu vou ter que guardar 6 meses. Vai guardando um pouquinho por mês, porque se você conseguir fazer um fundo ali de 6 meses, um mês não foi muito bom, você não vai atrapalhar o seu fluxo de caixa, você vai continuar pagando, você vai pagar os seus funcionários. O segundo mês pode ser um pouquinho pior, mas é muito difícil um escritório de advocacia ficar 6 meses sem faturar nada. Né? Então, é uma boa prática sempre você destinar alguma parte do seu resultado líquido para ficar dentro do seu escritório para qualquer futuro problema na frente. A gente falou de fluxo, mas eu quero puxar duas equações que também estão ali impactando o fluxo. A primeira delas eu quero entender o impacto da precificação nessa gestão, principalmente do fluxo. E a segunda é a questão da inadimplência, porque a gente não pode Tá? esquecer que ela existe. Sem dúvida. A inadimplência existe, a precificação. Eu acho que precificação é a palavra mais falada nos escritórios de advocacia. Como é que eu vou cobrar? Né? Como é que eu vou cobrar? A OAB dá alguns sinais aí, algumas coisas de como você pode cobrar, mas o que o advogado tem que entender é que o escritório dele é uma empresa. Né? Então, vamos supor que você é chamado para fazer um contrato de compra e venda. Tá?
A OAB diz que eu devo cobrar X, Y, Z. Vamos colocar um valor aqui hipotético, 10 mil, tá? Mas você tem que pensar não só se aquele 10 mil vai cobrar, vai conseguir pagar os seus custos, mas se ele também vai conseguir dar o lucro que você, dono do escritório, você que bancou todo o escritório, vai ter para você. Não adianta você falar, eu vou cobrar 10 mil, porque o outro escritório cobra 12, ou o outro escritório cobra 8, eu vou cobrar 10, se aquilo não vai representar cobrir os seus custos e nem o seu lucro final no final do mês. Então, são equações que elas são todas juntas, né? Para você fazer o seu preço, você precisa ter noção dos seus custos e suas despesas e ainda mais quanto você quer de lucratividade para você no final do mês, trimestre ou ano. Você é que vai estabelecer. Por isso que alguns escritórios cobram mais, porque os gestores ou os donos dos escritórios querem ganhar mais. E isso não é demérito nenhum, é muito bonito. Se você é um bom advogado, você pode e deve ganhar mais. Mas você cobrando aquilo, você vai chegar no que você quer ganhar. Então, é complicado. A precificação, você tem que passar custo, despesa e o que você quer receber de lucro final. E você falou da inadimplência também. Eu vejo que alguns escritórios sofrem com inadimplência, né? E ficam bravos, eu vou continuar trabalhando, não vou continuar trabalhando. Realmente é um problema, e nessa época aqui de pandemia que a gente teve, muitas empresas ficaram praticamente de mãos atadas, não conseguiam trabalhar, né? Imagina um buffet. Se você é advogado de um buffet, o que ele fez nesses últimos 2 anos? Praticamente nada. Ele teve que pagar tudo. Será que não vale a pena você conversar com esse buffet? Olha, eu vou continuar trabalhando para você e depois nós vamos acertar esses honorários, mostrar que você está do lado dele. Eu acho que um dos pontos de você diminuir a inadimplência é mostrar para o seu cliente o seu valor. E aí, está devendo 2, 3, 4 meses? Você precisa do quê? Você precisa de 2 meses de fôlego? Te dou 2 meses, vamos renegociar. Eu acho que sempre você pensando em renegociação e mostrando o seu valor para o cliente é uma forma de que ele se convença de que ele realmente precisa de você e vai honrar os compromissos. Agora, existem empresas que não são, que não vão pensar dessa forma e vão falar que não vão pagar e dane-se o escritório de advocacia. Aí, a questão do escritório tentar ali, extrajudicialmente, conseguir ali os seus honorários. Mas eu afirmo de novo, se você mostrar o valor do seu trabalho e for compreensivo com algumas empresas, a inadimplência vai diminuir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista de gestão financeira, se estabelece algum percentual prevendo inadimplência? Estou falando para nível de resguardo, até de orçamento mesmo. Sim, é legal você sempre ter, da mesma forma que eu falei, para pelo menos 6 meses aí de despesas e custos que você tem em caixa, a gente também pensa em alguma coisa para inadimplência. Se você começa a ver que determinado cliente está faltando, que não está cumprindo 1, 2 meses, começa a guardar um pouco de dinheiro para que isso não atrapalhe no seu fluxo de caixa. E, mais uma vez, é orçamento. É parar uma vez por mês e ver, olha, quanto eu tenho em caixa, quanto eu vou gastar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai chegar, daqui a 3 meses, se não entrar tanto dinheiro, eu não vou ter dinheiro para pagar meus funcionários. Você vai ter que olhar o que aconteceu. A empresa A não pagou, a empresa B não pagou. A empresa C pagou e ela paga muito bem. Vamos guardar um pouquinho disso, não vamos distribuir, vamos guardar para que a gente tenha um cofrinho aí, um pouquinho mais de dinheiro para eventuais problemas.